Olá, colegas. Neste capítulo trataremos da improbidade administrativa. Quando a gente fala em improbidade administrativa, a gente lembra que é dever do administrador agir de maneira proba, de maneira reta, honesta, com lealdade à administração e aos administrados, agir de boa fé. Tudo isso também tem a ver com moralidade, o que faz com que haja uma certa discussão da doutrina se probidade e moralidade seriam a mesma coisa, ou se a moralidade englobaria a própria probidade, ou o contrário, a probidade englobaria a moralidade. Bem, a discussão é praticamente eterna, cada um tem sua opinião, mas o que posso afirmar é que, em primeiro lugar, a Constituição Federal colocou o princípio da moralidade entre os princípios aplicáveis à administração pública e deixou claro que hoje não mais cabe aquela ideia de que determinado ato é legal, apesar de imoral. Ato imoral é ato nulo, porque agride o direito positivo, o direito posto. A ideia básica é que quando a Constituição trouxe o princípio da moralidade para o seu texto, passou a exigir moral jurídica, moral administrativa das pessoas que atuam em nome do poder público. E a ideia de que o ato imoral é um ato nulo, ela fica bastante clara quando a gente vê o dispositivo da Constituição Federal que trata da ação popular. Lá se diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo a, dentre outras coisas, moralidade administrativa. Então você pode, com base no princípio da moralidade, propor uma ação popular para anular determinado ato. Com relação à probidade, apesar de a Constituição não ter colocado lá como princípio a ser observado pela administração pública, a Constituição falou de probidade em diversos momentos. Inclusive, falou das consequências do ato de improbidade, dizendo que esse ato de improbidade vai gerar consequências pesadíssimas, como a suspensão dos direitos políticos, perda do cargo público, ressarcimento dos bens. Então você tem indisponibilidade, claro, dos bens e ressarcimento ao erário, né? Você tem um conjunto de consequências e que são mais palpáveis do que você simplesmente dizer o ato vai ser anulado, sim, e o administrador que praticou aquele ato. Aí você vai verificar se ele agiu praticando um crime, agrediu o estatuto. Mas não, se o ato for classificado como improbidade, as consequências são mais palpáveis, já são previstas na Constituição, e há uma lei, a Lei 8.429 de 1992, que define os atos de improbidade administrativa, tipifica esses atos, diz quais são as penas aplicáveis, inclusive prevê mais penas do que aquelas que já estavam previstas pela Constituição Federal. De forma que hoje podemos dizer que o ato de improbidade, na prática, seria um ato imoral, mas de uma imoralidade qualificada, tão grave ao ponto de serem estabelecidas sanções pesadíssimas para aquele sujeito que pratica esse ato.